Glória a Deus. Continuando, louvando ao Senhor. O hino 256. Abandona este mundo de horror. É o hino 256 da harpa cristã. Abandona este mar onde podes naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis faróis a clarear e perigos a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de clamar. Abandona este mundo de horror. Ó amigo, ouve já, essa voz te salvará. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz. Abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderás salvar. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Glória a Deus. Bom é louvar o Senhor. Ele é digno de louvores. Tem muitos hinos na harpa cristã que faz o nosso coração arder de alegria. Por exemplo, o hino 339 fala de Jesus ressuscitado. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dai-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver, meu Senhor, tu és meu guia. Dai-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dai-me a tua santidade.
quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade, quero só pra te viver. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande e imenso amor, porque já me concedeste o real Consolador, pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade, quero só pra te viver. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. O hino diz assim: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que deles não lembram mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, para quem está em ti, querido Jesus. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós temos uma leitura interessante, e eu queria compartilhar. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ver aqui os versos 1, 2 e 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual
testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Esta é a palavra de Deus. O versículo 3 de Apocalipse 1 é o texto áureo para a nossa prédica desta hora. Diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? Muitas pessoas esperam um bom inverno, muitas pessoas esperam melhorar a política nacional, muitas pessoas esperam o marido voltar para casa, o filho voltar, a família ser regenerada. Muitas pessoas esperam alguém para uma festa, muitas pessoas esperam alguém para conversar, muitas pessoas esperam alguém para lhe abençoar. Mas a palavra de Deus aqui no Evangelho, no Apocalipse, está dizendo que o tempo está próximo. Que tempo é esse? A volta de Jesus. Jesus está voltando. E não há tempo nenhum das pessoas se programarem para esperar, ou então dizer assim: quando eu estiver mais velho, eu vou me preparar. Não existe isso. É agora, o tempo é agora. Os sinais dos tempos estão aí para quem quiser ver. Estamos vendo todos os dias nos noticiários, telejornais, nos jornais que você lê, em revistas, no rádio, na internet. Você está vendo aí no YouTube, você está vendo em todos os lugares, na rua em que você mora, no bairro, na cidade, neste país, fora dele, os sinais que conotam a volta de Jesus. A violência tem se multiplicado violentamente. Os homens estão como que enlouquecidos. Não vê que Deus está perto e que Ele está perto, está próximo de enviar o seu Filho, não para mais salvar o mundo, porque Ele já veio para salvar, mas sim para levar um povo zeloso, de fé, de boas obras, pessoas que tiveram caráter dado pelo Espírito Santo de deixar este mundo. Quando eu digo deixar o mundo, não é sair dele, não. São Paulo dizia que queria sair, mas não podia sair, porque ainda tinha pessoas para ele trabalhar, trazer para Jesus. Então, nós estamos esperando o estrogir da última trombeta, aonde diz a palavra que o Senhor, dando a ordem, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, adorando o Senhor, na beleza da sua santidade, se resguardando deste mundo perdido, subirá ao encontro do Senhor nos ares. E este é o consolo que estamos dando a todos nesta noite. Então, bem-aventurado é aquele que lê, porque através da leitura da Bíblia que você vai ter conhecimento da verdade. Quando o apóstolo João recebe a visão dada por Deus, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem também. Por quê? Porque quando você lê, diz a palavra que você cria fé em seu coração, e a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra que você leu, ou a palavra que você escutou. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, a palavra de Deus. Se alguém lê um jornal, se
Se alguém assistir um telejornal, ele vai apenas ver os noticiários da manhã, da tarde, da madrugada, dos acontecimentos diurnos, noturnos, do mês, da semana. Mas a palavra de Deus diz que ela é ontem, ela é hoje e ela também é amanhã, ela é eterna. Se alguém chega para mim e diz assim, olha, o que é que está acontecendo? Eu vou dizer, olha, isso aí já estava escrito na palavra. Já estava determinado para acontecer. Apenas é um cumprimento da mesma. Não tem nada novo debaixo dos céus, a qual alguém chega para mim falando que a palavra já não tenha falado. É porque as pessoas não leem a palavra. É porque as pessoas não ouvem a palavra. E por isso não são bem-aventurados, isso é felizes. Mas o tema desta noite aqui foi só uma entrada para você entender. Eu peguei essa palavra, bem-aventurados, e o Senhor me deu uma mensagem. A mensagem é os bem-aventurados do Senhor. Quem são os bem-aventurados do Senhor? Será que eu sou um bem-aventurado do Senhor? Será que você é um bem-aventurado do Senhor? Será que a senhora é bem-aventurada do Senhor? Será que famílias são bem-aventuradas do Senhor? Será que países são bem-aventurados do Senhor? Enquanto a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Quem são os bem-aventurados do Senhor? Eu classifiquei alguns porque a Bíblia está rocheada deles. Tanto homens como mulheres. E por incrível que pareça, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, Deus, será que é assim? É assim. Quem são os bem-aventurados do Senhor? Primeiro, são aqueles a quem Deus castiga. Aí eu fiquei pensando, mas Senhor, para mim ser bem-aventurado eu preciso ser castigado. A Bíblia fala que homens foram castigados na Bíblia. E não entenderam por quê, mas depois de entenderam, e por isso está escrito lá no livro de Jó. O homem que mais sofreu na sua época foi Jó. Jó sofreu os martírios terríveis. Ele sofreu na área financeira, porque perdeu tudo o que tinha. Ele sofreu na área familiar, porque perdeu seus filhos, teve que enterrar 10 de uma vez só. E também na área familiar teve que ouvir da boca da sua esposa: amaldiçoa a este Deus a quem tu ainda serve, estando desse jeito aí, e morra. Ele também sofreu no corpo, porque ele adoeceu de uma chaga maligna, a qual médicos da época não tinham diagnóstico nenhum para lidar. Então, quem são os bem-aventurados do Senhor? Jó sabe falar muito bem. Está lá no capítulo 5, o verso 17 ao 18. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele faz a ferida, isso é, a chaga. Ele mesmo a liga, isso é, ele cura. Ele fere e as suas mãos curam. Eu encontrei isso no livro de Jó, no capítulo de número 5, verso 17 e 18. Foi lendo a Bíblia e entendendo que é Deus que faz acontecer. Aí eu estava observando o povo de Deus lá no Egito. Estavam presos por 430 anos, apanhando do chicote de Faraó. Trabalhando, fazendo aquelas pirâmides, fazendo os monumentos, levantando estátuas ali, e apanhavam muito, sofriam muito, muitos morreram, muitos adoeceram, voltaram, porque Deus dava a condição deles voltar. E eu vendo aqui também o patriarca Jó, que estava no seu trabalho, estava feliz, louvava a Deus, era sacerdote do seu lar, porque os seus filhos, quando estavam se banqueteando uns com os outros, ele ficava em casa, levantando a voz em oração, como eu estou fazendo aqui, neste comecinho de noite, e ele era sacerdote do lar, e ele dizia: Deus, se porém os meus filhos estiverem dizendo alguma palavra louca, dizendo palavras contrárias, que ferem o teu coração, perdoa. Ele era uma espécie de um sacerdote do lar. Mas de repente acontece uma coisa que chamamos de castigo. Lá vem todas as pragas para aquele homem que se você prestar atenção, ele não estava nem merecendo. Mas Deus não quer saber disso. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele faz o que Ele quer. É a vontade permissiva de Deus. Eu sei que tem gente que não aceita isso.
Tem muita gente que está passando uma luta muito grande e diz assim: meu Deus, por que é que eu estou passando esta luta? Graças a Deus que você está passando. Ela não está passando por cima de você. Deus vai chegar de uma hora para outra se você parar de murmurar e começar a acreditar que Deus é aquele que coloca a luta, mas tira. Deus é aquele que deixa a doença chegar, mas ele tira também. E nisso Deus é glorificado. Glória a Deus. Porque Deus, ele é caçador de glória. Então ele usa o homem que ele criou a sua imagem e semelhança. Não que o homem seja um paralelepípedo, um boneco nas mãos de Deus, não. Mas Deus usa o homem pertence a ele. E o final do homem é adorar a Deus. Não existe outra coisa. Então, bem-aventurados são aqueles que Deus castiga. Por quê? Porque ele liga a ferida, ele fere, ele sara, ele cura. Então ele é o Senhor. Em segundo lugar, quem são os bem-aventurados do Senhor? São aquelas a quem Deus os perdoou. Bem-aventurados, bem-aventuradas são aqueles a quem Deus os perdoou. Eu estou me lembrando agora do salmista Davi. Lá no Salmo de número 32, versos 1 e 2, ele abre a sua boca e diz assim: bem-aventurado, quer dizer felizes, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Olha aí, olha o que o salmista Davi está falando. Daí eu penso, deduzo, imagino na minha caixa craniana por que ele está se expressando. Porque salmos são cânticos, são louvores. E como é que ele está cantando para Deus, salmodiando a Deus de uma maneira dessa? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. É porque houve um episódio na vida de Davi. Davi também houve um descontrole na sua vida. Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, tem familiaridade com as santas escrituras, sabe que os reis, eles iam à guerra. E era tempo do rei ir à guerra, e ele não foi. Foi o seu exército, foi os seus soldados, foi os seus militares. E ele ficou no palácio, e ele foi dar uma volta no palácio e viu Betseba, uma mulher linda, uma mulher bonita, perfeita aos seus olhos. E ele chamou-a para o palácio, coabitou com ela. E ali adulterou com Betseba. Além disso, o seu esposo, Urias, estava na guerra e voltou da guerra sem o rei saber, para não olhar a mulher, mas proteger o rei. E Davi descobriu que ele estava lá e mandou uma carta pelo mesmo soldado Urias, esposo de Betseba, para Joabe, o capitão da guarda, dizendo assim, quando ele abriu a carta, porque não podia abrir, era selado com o anel do rei: coloque este soldado Urias na frente da batalha mais quente aí. E uma flecha veio e matou Urias. Agora Davi está livre de Urias, está com Betseba, e Deus está vendo os seus crimes, a condição dele perante Deus. Aí Deus usa o profeta Natan, que chega lá, conta a história, que quem conhece Bíblia já está entendendo o que eu estou dizendo, a qual ele conta que uma ovelhinha foi tirada das mãos de um homem morta. E no final Davi disse: olha, esse homem é merecedor de morte. E Natan disse: esse homem é você. Você tirou a ovelha de um homem que estava na guerra, na batalha, no seu exército, fiel a você. E Deus viu que você adulterou com a esposa dele. E agora você vai ter que escolher: você quer cair na mão dos homens ou na mão do Senhor, o Deus eterno? Aí Davi pensou e disse: nas mãos de Deus, do Senhor. Por quê? Porque Deus é misericordioso e os homens não têm misericórdia. Se os homens souberem desta falha e eu cair na mão deles, eles vão me matar. Então ele está nas mãos de Deus. E Davi teve que chorar amargamente. Por quê? Porque o filho que nasce de Betseba nasce doente, nasce com um problema. E ele se tranca no seu quarto e ali começa a orar. Não come, não bebe, está jejuando, pedindo a Deus: sara esta criança. Essa criança não tem culpa do que eu fiz, a culpa é minha. Derrame todos os teus projetos sobre mim, todas as suas setas, flechas inflamadas, ó Deus, sobre mim. Mas essa criança não. O tempo vai passando, a criança morre.
Davi se levanta, toma banho, pede para comer o pão na sala real, e alguém chega e diz assim: mas tu não estava nesse instante chorando? Tu não estava nesse instante jejuando? E agora tu come, tu tomou banho, tu se ajeitou, tu se perfumou. O que foi que houve, Davi? Enquanto a criança estava viva, doente, mas viva, tinha esperança. Morrendo a criança, eu me levanto e vou tomar conta do palácio, eu tenho que fazer. E continuou a sua vida. Mas os castigos de Deus caíram sobre Davi. Davi está sendo castigado profundamente porque os seus filhos se rebelam contra ele. O que ele fez às escondidas, Deus retribui, porque foi feito na sua própria casa. Então Davi agora, quebrantado diante de Deus, perseguidores por cima de perseguidores, luta por cima de luta, problema por cima de problema, ele vai cantar ao Senhor, e inspirado pelo Espírito Santo, coração cheio de dor, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A diferença de Davi para Saul é que Saul, quando pecava, escondia seus pecados diante de Deus, achando que Deus não estava vendo. Davi confessava-os. Davi confessou a Deus o seu pecado. E quando ele confessa o pecado, a sua transgressão é tirada. Lá no Salmo de número 51, é só você ler o Salmo 51, você vai ver que Davi diz: purifica-me como hisopo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo o homem está morto. Não vai para canto nenhum, porque o Espírito Santo é quem guia-nos. O Espírito Santo é a terceira pessoa, a qual, quando Jesus foi para a eternidade, ele disse: vou para o Pai, e chegando ao Pai, rogarei o outro Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele veio. Jesus disse: quando ele vier, ele me glorificará. Glória a Deus. Os bem-aventurados do Senhor, quem são? Quem são os bem-aventurados do Senhor? São aqueles que crê em Jesus Cristo sem vê-lo. Bem-aventurado, felizes são aquelas que crê em Jesus Cristo sem vê-lo. Não precisa ver. Eu creio. Aí a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, e quando ressuscitou, ele foi até no cenáculo onde os seus discípulos estavam trancafiados com medo também de morrerem, porque estava uma perseguição muito grande naqueles dias. E quando Jesus ressuscita, que entra aonde os discípulos estão, sem pedir licença, sem bater na porta, sem tocar a campainha, Tomé não estava lá. Mas com 8 dias depois, Tomé vem. E os discípulos disseram: o mestre esteve aqui. E Tomé disse: eu não acredito não. Ele não esteve aqui não. Teve. Todos disseram: ele esteve aqui. Não acredito não. Só acredito se eu tocar. Só acredito se eu ver as feridas das mãos. Só acredito se eu ver as feridas dos pés. Só acredito se eu ver a ferida da lança de Roma que foi feita no seu coração. Se eu não ver, eu não acredito. Não adianta nem falar. Jesus, no mesmo momento, aparece novamente. Glória a Deus, aleluia. E se põe de pé e sopra o Espírito Santo sobre eles, abrindo as suas mentes. E Jesus disse assim, lá no Evangelho de João 20 e 29. Disse Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja que lição esplêndida, maravilhosa de Jesus para nós nesses últimos dias. Bem-aventurado, Tomé, os que não viram e creram. Nós que estamos aqui hoje à noite, eu que falo para você hoje à noite, você que me escuta hoje à noite. Bem-aventurado é aquele que crê em Jesus sem ver. Não precisa estar olhando para a foto, não. Não precisa estar olhando para nenhuma imagem, não. Olhe só para Jesus. Olhe só para Ele. Porque senão isso aí não é fé. Não é fé. Eu não preciso olhar não. Eu creio que Ele está vivo. E no meu coração, pelo Espírito Santo, pela sua palavra.
Muitos creram sem ver e foram abençoados por Deus. Muitos. Eu tenho uma relação aqui. Por exemplo, no tempo de Jesus, o centurião de Cafarnaum, de Mateus 8:8, o centurião, ele respondeu para Jesus, o Senhor, dizendo: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. O criado do centurião. Que é um centurião? Centurião era um homem que cuidava de 100 pessoas, de 100 soldados. E ele amava seus soldados, ele cuidava muito bem, porque aqueles soldados faziam a guerra. E ele ia à frente daqueles soldados, mas um deles adoeceu. E aquele centurião foi ter com Jesus. E quando chegou, disse: olha, Jesus, eu sou um homem de autoridade. Eu digo a um dos meus soldados, vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Então eu sou um homem de autoridade. Eu estou aqui, deixei ele lá. E Jesus disse assim: olha, eu vou contigo até na tua casa e vou sarar esse homem lá para ti. Aí ele disse: não. Diz só uma palavra daqui para lá. Quando tu disser daqui para lá uma palavra, ele vai ficar curado, Jesus. Não precisa tu ir debaixo do meu telhado, não. Jesus olhou para a multidão assim, para os israelitas, olhou para a multidão e disse: espera aí, gente. Eu estou com vocês aqui fazendo milagre, levantando paralítico, dando vista ao cego. Eu estou aqui expulsando demônios e vocês estão aí em Cafarnaum aí. Vocês não estão acreditando não, né? Mas esse homem aqui, ó, não é judeu. Esse homem é gentil. Esse homem é romano. E ele está dizendo que se eu disser uma palavra daqui para a casa dele, o servo dele vai se levantar da cama. Isso é que é fé, senhoras e senhores. Aleluia, irmãos e irmãs. Isso é que é fé. Então, bem-aventurados são aqueles que creem em Cristo, sem ver, sem tocar. O homem disse só uma palavra: eu vou embora, quando eu chegar lá eu sei que ele está bom. Aí eu pergunto para você hoje à noite: você crê que o soldado ficou bom? Ora, sim, creio. Bem-aventurado são aqueles que crê sem ver. Diz apenas uma palavra, Jesus, e o meu criado sarará. Mas teve outro, que foi o cego de Jericó. O cego de Jericó, de Lucas 18, do verso 40 ao 43. O homem era cego. Ele não viu Jesus, mas creu. Ele tinha 2 ouvidinhos para ouvir. E a multidão estava aclamando a Jesus. E ele disse: que zoada é essa aí? Porque aonde Jesus está tem barulho, tem zoada de glórias, de hosanas, de aleluia, de glória a Deus. E de repente quem é? É Jesus, rapaz, vai passando aí, Jesus. Aí ele abriu a boca e disse: Jesus, mesmo sem ver, mesmo sem saber o tamanho de Jesus, mesmo sem saber o tamanho do seu cabelo, mesmo sem ver a cor da sua roupa, mesmo sem ver as multidões, o cego de Jericó abriu a sua boca no meio da multidão e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém disse: não, ele não está lhe vendo não. E ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Diz a Bíblia, Jesus parou. Jesus para. Jesus para os cegos, para os mudos, para os surdos, para os aleijados, para os andrajosos, para os necessitados, para os quebrantados de coração, para todo aquele que quer Jesus, todo aquele que está com necessidade na alma, no espírito, no corpo, aquele que está afligido. Jesus para. E Jesus parando, mandou chamar o cego. Traga ele aqui. Alguém correu e disse: ele te chama. E quando chegou lá: o que é que você quer? E o cego disse: eu quero ver. Jesus disse: veja. E de quebra disse: a tua fé te salvou. Aleluia. O homem não pediu nem para ser salvo. Veja, a tua fé te salvou.
O homem foi curado, irmão, sem ver, mas agora ele já está vendo, porque Jesus curou. Aí ele viu o meigo Jesus e disse: agora eu estou vendo, não somente ouvindo, e apalpando, e seguindo a multidão, e alegre. Meu filho, bem-aventurado, feliz é aquele que crê Jesus sem ver. Continuando, os discípulos lá no cenáculo em Jerusalém, em Atos 1 e 5, Jesus, ele prometeu que ia para o Pai, mas que eles não se ausentassem de Jerusalém. Por quê? Porque depois daqueles dias eles seriam revestidos, batizados com o Espírito Santo. Jesus está na glória, à destra de Deus, e diz: papai, chegou a hora de mandar o Espírito Santo. Porque eu prometi para eles, e eles estão lá esperando. Tá vendo, papai, eles esperando? Tô. Estava todo mundo no cenáculo em Jerusalém. E de repente veio do céu, porque coisa boa vem do céu, um som como de um vento incomensurável, que entrou ali e foi batizando-os. E foram vistas línguas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. E cada um deles começou a falar em línguas, ao ponto de muitas pessoas que vinham de outras nações para as festas em Jerusalém ficarem ouvindo eles falar em suas próprias línguas. Jesus os batizou. Agora eu pergunto, eles viram? Não, mas creram sem ver. Jesus apenas disse: olha, fica lá que vocês vão ser revestidos. Eles estão esperando uma coisa que não estão vendo. Eles estão esperando o Espírito Santo sem ver, sem conhecer. Porque o Espírito Santo é como o vento. O vento, ele sopra aonde quer. Ninguém vê, ninguém ouve a sua voz, ninguém sente o seu cheiro, mas ele sopra onde ele quer. Assim são todos aqueles que são guiados, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, feliz, bem-aventurado foram eles e os que creram. E para nós encerrar, glória a Deus, teve aqui o eunuco, o etíope de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 ao 40. Esse vinha na sua carruagem, glória a Deus, aleluia. E de repente Filipe estava pregando e o Espírito Santo chegou e disse: Filipe, eu vou te dar uma visão. Qual é a visão? Uma carruagem. Ele está vendo, quer que tem essa carruagem? Corre atrás dela. E Filipe sai transportado da onde ele está pregando, atrás de uma carruagem, aonde este homem, o eunuco, o etíope, ele está lendo o livro do profeta Isaías. Aí o Espírito de Deus diz: se achega esse carro. E ele se achega e faz uma pergunta para ele aí. Pergunta se ele entende o que está lendo. Filipe correndo, e o cidadão dentro da carruagem, e daqui a pouco ele pergunta: ei, tu entende o que está lendo? Sabe o que foi que o eunuco disse? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí o Filipe diz: tu quer que eu explique? É lógico. Aí daqui a pouco já estão todos os dois na carruagem, e Filipe começa a ensinar o etíope, o eunuco, desde as escrituras, que cai em Jesus e chega em Jesus. Aí quando ele está falando de Jesus, que Jesus veio a este mundo para resgatar os pecadores, foi morto e pendurado na cruz, no terceiro dia ressuscitou, batizou-os com o Espírito Santo, e nós estamos pregando a todo canto, em Samaria, em todo canto, e você foi escolhido para isso, e você tem que aceitar Jesus, você tem que ser batizado nas águas. Aí quando eles iam chegando, batizado nas águas, aí tinha umas águas assim. Eu posso ser batizado? Pode. E diz a Bíblia, eu estou com ela, meu filho, minha filha, que Filipe batizou o eunuco. E quando Filipe batiza o eunuco, que o eunuco começa a sair da água alegre, cheio do Espírito de Deus, que ele olhou, não viu mais Filipe. Por quê? Porque o Senhor o transladou para outro lugar, para outra missão. Esse é Jesus, a qual eu prego hoje à noite. Bem-aventurado quem crê sem ver. E para nós terminar, teve outro homem que creu em Jesus sem ver, que foi o carcereiro de Filipos. O carcereiro de Filipos, de Atos dos Apóstolos 16 e 31. Paulo, Silas estão nessa oportunidade presos, manuetados de pé e mão,
lá no cárcere, lá no final das celas, interiormente, estão lá. E eles resolveram tomar uma decisão, que era de louvar o Senhor e orar. E quando Paulo e Silas começaram a adorar a Deus, louvando e orando, diz a Bíblia que houve um grande terremoto. E esse terremoto balançou com as grades que foram todas abertas. E daqui a pouco o carcereiro que tinha dado uma saída, ninguém sabe porquê, se ele foi na casa dele, se ele foi a uma janta, não sei que horário era, se era uma merenda. O cárcere estremeceu e os presos começaram a sair das celas. Quando aquele carcereiro que tomava de conta de Paulo e Silas, glória a Deus, chegou, ele quis se matar. Quando ele foi colocar a espada na sua barriga e se deitar por cima da espada para lhe atravessar pelas costas, Paulo gritou: não faz isso não. Silas disse: faz isso não. Nós estamos todos aqui. Glória a Jesus. Todos estamos aqui, não faz isso não. Ele começou a contar os presos, 1, 2, 3, estava todo mundo. Aí daqui a pouco, diz as escrituras que ele olhou para Paulo e disse: o que é que eu devo fazer, Paulo, para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é que é Jesus. Esse é que é Jesus. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E diz as escrituras que ele leva Paulo e Silas até a casa dele, do carcereiro. Lava-lhe os vergões, as feridas que eles tinham apanhado de vara. Estavam sofrendo muito. E Paulo pregou para a família do carcereiro. Foi uma bênção naquele dia. E todos lá aceitaram a Jesus e receberam a presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a tua vida, a tua consciência, para você entender o Evangelho. Que o Evangelho, meu filho, está verdadeiramente escasso para muitas pessoas que têm uma Bíblia em casa, mas não lê. Ela, contigo, Tio Patinhas, Pato Donald, Eva, Playboy, Caras, muitas revistas aí pornográficas, revistas, né, de moda, as pessoas leem, mas a Bíblia, quando falamos da Bíblia, infelizmente, as pessoas não querem ler, não querem se aproximar da Bíblia. Eu sei por quê, porque se lê a palavra, se converte, e se convertendo, Jesus salva, e salvando, vai morar na eternidade com o Criador. Que Deus em Cristo abençoe. Eu quero fazer a oração final, agradecido e agradecendo. Ó Pai querido e amado, a tua palavra é linda, a tua palavra foi pregada. Abençoa todos que ouviram a tua palavra. Eu não posso salvar ninguém, porque a salvação pertence a ti, é um dom de Deus. Mas o Senhor, hoje à noite, através da tua palavra, através dos veículos de comunicação, tu pode sim, ó Pai, salvar, libertar, curar, porque eu acredito em ti, Senhor. Eu creio que tu faz essas coisas, porque, ó Pai, tu tem feito a muitos. Então, nesse momento, ó Pai, de oração, usa de misericórdia, usa de benevolência, sara o mais vil pecador, sara, salva, liberta, faz, Senhor, um mover, em nome de Jesus. Ó Senhor dos exércitos, Pai santo e justo, leão da tribo de Judá, nós te agradecemos tudo, em nome de Jesus que vive e reina, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo aí pela internet. Que Deus abençoe a você que está ouvindo aí no YouTube. Deus abençoe você que está ouvindo aí no Facebook. Deus abençoe sua família. Que seja uma bênção para você esta noite. Um domingo maravilhoso, uma boa semana. Que Deus te abençoe em tudo mesmo. Amém.